Sabe quando você está dormindo e tem a sensação de que está caindo? O seu corpo ele é empurrado para frente em um instante, instintivamente pronto para te proteger de algum dano. Você quase consegue enxergar o chão indo de encontro a você. Isso ocorre quando a ligação entre você e o seu eu de outro universo está fraca. Essa sensação ocorre quando seu outro eu morre. Liz era uma garota normal. Tinha pouco mais de 30 anos. Era atraente, solteira e sem filhos. Vivia sozinha em sua pequena casa no interior. Ela comprou a casa porque era no meio do nada e era isso que ela queria. Lizzie tinha antropofobia, um medo irracional de pessoas e, como resultado, era extremamente antissocial. Após se mudar, Lizzie vivia normalmente. Não havia nada de estranho. Além dos rumores de que 11 dos 14 proprietários haviam cometido suicídio na casa. Mas eram apenas rumores estúpidos. Após 2 anos e meio morando lá, Lizzie teve um sonho estranho. Não foi um pesadelo, foi apenas incomum. Ela sonhou que era uma criança e estava chorando. Ela estava nos braços de seu pai e ele falava carinhosamente com ela para acalmá-la. Quando Lizzie olhou para o rosto de seu pai, ela percebeu algo perturbador. Ele não tinha olhos. Onde os seus olhos deveriam estar havia apenas pele. Ele continuava a dizer palavras carinhosas e a balançá-la em seus braços. Lizzie acordou. Ela não estava assustada, mas um pouco perturbada. No entanto, ela logo esqueceu o sonho e continuou seu dia como de costume. Menos de um mês depois, Lizzie teve exatamente o mesmo sonho. E apesar de incomodada, ela continuou com sua vida sem muitos pensamentos ou preocupações. 4 semanas depois, ela teve o mesmo sonho novamente. A próxima vez demorou apenas 2 semanas para ocorrer. Depois de uma semana, 6 dias, 4 dias, 2 dias, e então o sonho começou a acontecer diariamente. Agora ela estava genuinamente assustada. Ela começou a não querer dormir à noite, com medo de ter aquele sonho. O sonho era o mesmo, nada mudava, mas ainda assim ela estava assustada. Uma semana depois do pesadelo se tornar diário, ela começou a sentir que estava sendo observada. Ela olhava ao redor, mas não encontrava nada. Essa sensação começou a crescer. Com o passar do tempo, isso foi ficando mais intenso. E o único alívio que ela tinha dessa sensação era quando lia algum livro, um dos seus passatempos favoritos. A imagem de seu pai sem olhos começou a penetrar a mente de Lizzie. Mesmo enquanto acordada, quando ela fechava os olhos, mesmo que por um momento, ela também via aquela imagem. O rosto imóvel a assombrava todas as horas do dia. Consequentemente, ela evitava piscar, com medo de ver aquele rosto novamente. Era quase impossível, mas ela estava mantendo os olhos abertos a maior parte do tempo. Ela perdeu o sono. Algumas vezes ficava a noite inteira acordada. Ela também perdeu dinheiro, gastando tudo em café e em remédios para se manter acordada. E ainda assim, aquele rosto continuava a observá-la. Uma noite, Liz estava sentada na mesa da cozinha. Lutava desesperadamente para se manter acordada e para não piscar. Seus olhos foram fechando aos poucos e ela foi adormecendo. Ela viu uma imagem assustadora de si mesma. Seu rosto estava coberto de veias, ela não tinha mais olhos, apenas 2 buracos negros que derramavam sangue. E apesar da imagem perturbadora, a figura parecia calma, apática, e Lizzie sabia que apesar de não ter olhos, estava olhando diretamente para ela. Lizzie gritou aterrorizada e tentou abrir seus olhos, mas eles não abriam. Ela entrou em pânico, começou a se beliscar e se arranhar até sentir seu próprio sangue escorrer pelo seu rosto e mãos. E a visão persistia, ainda a encarava com a mesma calma. Lizzie gritava, implorando para que a figura parasse de olhar para ela. Ela soluçava incontrolavelmente e gritava por ajuda, mesmo sabendo que estava sozinha no meio do nada. Lizzie se arrastou até a cozinha e procurou por uma faca em sua gaveta. E em meio ao desespero, ela enfiou a faca em seu olho direito. A figura continuava encarando com indiferença. Então Lizzie enfiou e torceu a faca em seu olho esquerdo. E a figura continuava observando.
Finalmente, Liz enfiou a faca em seu peito e caiu fria, toda coberta de sangue. Finalmente estava livre. John era apenas um cara normal. Tinha um pouco mais de 50 anos quando se mudou para uma pequena casa no interior. Não tinha nada de errado com a casa, a não ser rumores de que 12 dos 15 donos anteriores haviam cometido suicídio na casa. Mas eram apenas rumores estúpidos. Sinceramente, nem sei por onde começar isso, mas eu imagino que começa quando eu era apenas uma criança. Sempre que você pensa na palavra infância, você consegue imaginar os tempos divertidos. E devo dizer que você era sortudo por ter isso. Eu não tive a mesma sorte. A minha foi um pesadelo. Minha infância inteira foi dominada pelo que eu posso descrever como sendo a imagem viva do demônio. Veja, eu fui diagnosticada com hipnagogia, um distúrbio que causa alucinações profundas quando você tenta dormir. Ao menos isso foi o que me explicaram. Eu nunca acreditei em nenhuma dessas besteiras. Eu tinha razões para isso, claro. Toda noite, quando eu ia dormir, eu via aquilo. Uma criatura que ficava na janela do meu quarto. Essa criatura era magra, com braços absurdamente longos. Suas pernas eram curvadas, como as de um cachorro. Sua pele era extremamente pálida, e seus olhos eram apenas 2 buracos preenchidos com uma escuridão sem fim. A criatura colocava seus dedos finos na janela e ficava me observando. Toda vez que isso acontecia, eu congelava. Eu não me mexia, não gritava. Me diziam que isso era apenas uma das minhas alucinações. Mas como uma alucinação poderia deixar marcas de dedos na janela? Depois de meses de terapia e testes com diferentes medicamentos, as alucinações pararam. 17 anos se passaram. Agora, com 22 anos, estou vivendo no mundo real. Eu moro sozinha, numa casa modesta que trabalhei duro para ter. Eu estava feliz com a minha vida. Eu não entendo por que as coisas tiveram que acabar desse jeito. Eu estava sentada no meu sofá, assistindo TV, quando olhei para o meu celular, 00:07. Droga, eu pensei. Eu tenho que acordar cedo amanhã. Então desliguei a TV e fui para o meu quarto. Ainda com minha camiseta e calça jeans, me joguei na cama. Estava muito cansada para trocar de roupa. Fechei meus olhos e automaticamente senti que algo estava errado. Parecia que eu estava sendo observada. Eu olhei para a janela e o meu coração disparou. Era aquilo. Aquela mesma criatura que me torturava quando eu era criança. Não tinha mudado nada. Era a mesma pele pálida, os olhos negros, corpo extremamente magro. Eu congelei. Foi assim durante a noite toda. Estava muito assustada para me mexer. Finalmente o sol nasceu e a criatura se afastou da janela e desapareceu. Eu lembro de ter desmaiado depois disso. Isso continuou acontecendo uma vez por mês. Eu não entendia por que isso tinha voltado a acontecer comigo. A criatura me observava a noite toda e eu desmaiava de manhã de exaustão. Acabei perdendo meu emprego, porque o meu chefe estava cansado das minhas faltas. Eu tentei cobrir as janelas com panos, mas quando eu retornava os panos já não estavam mais lá. Não importava quantas vezes eu tentasse. Em uma ocasião, eu adormeci no sofá e acordei na minha cama. A criatura estava na janela, claro. Não tem como escapar disso. Eu não tinha ideia de como as coisas ainda poderiam ficar piores. Porém, em uma noite a criatura se arrastou até a minha janela e, ao invés de colocar as mãos no vidro, ela colocou na parte de baixo da janela. Eu não sabia o que ela estava tentando fazer, até ouvir o barulho da janela abrindo. Essa coisa estava tentando entrar no meu quarto. Ela não abria a janela totalmente, só um pouco a cada noite. Todas as noites ela abria a janela um pouco mais que na noite anterior. Isso foi há 2 semanas atrás.
Ontem à noite a janela estava praticamente toda aberta, mas não era o bastante para ela entrar. A criatura precisa que a janela esteja totalmente aberta para poder entrar em meu quarto. Eu sei o que está prestes a acontecer hoje à noite. É por isso que estou sentada aqui na minha cama escrevendo isso. Está anoitecendo. Estou cansada de lutar contra isso. É estranho saber que as palavras que estou escrevendo aqui serão as minhas últimas. Agora eu sei que não é uma alucinação. Na verdade, eu sempre soube. Eu não entendo por que eles mentiram para mim. Bom, eu preciso ir. Estou ouvindo ela se aproximar da minha janela. É difícil confrontar as próprias convicções, observar algo inexplicável e tomá-lo como verdade inquestionável. Meu nome é Alicia, tenho 26 anos e atualmente estou morando sozinha em uma pequena casa ao lado de um parque florestal. Para começarmos, acho importante dizer que eu nunca fui uma pessoa antissocial, apenas gosto de silêncio e sou mais reservada. Por isso vivo dessa maneira. Além disso, sou uma pessoa bem cética. Eu trabalhava em uma cidade vizinha como garçonete. Apesar de não ser o emprego ideal, o ambiente era aconchegante e eu ganhava razoavelmente bem. Meu turno era principalmente noturno e eu saía do restaurante onde trabalhava por volta da 1 da manhã. Certo dia eu estava no meu carro voltando do trabalho. Devido ao horário, a estrada estava bem silenciosa e escura. Não demorou muito para que eu chegasse em casa. Apesar de serem cidades diferentes, eram pequenas e bem próximas. Assim que estacionei o carro em frente à minha casa, peguei minha bolsa no banco de trás e então saí do carro. Foi nesse momento que percebi uma silhueta passando rapidamente por entre as árvores na lateral da casa. Foi muito rápido, porém eu fui capaz de ver um homem. Por mais improvável que pareça, era isso. Um homem com vestes sociais, uma calça e um blazer preto e um chapéu passando por entre as árvores e seguindo em direção à floresta de uma forma estranhamente rápida. Como eu disse, sou uma pessoa cética e entendo que muitas vezes nossa mente nos prega truques, então apenas caminhei rapidamente em direção à minha casa e entrei, tentando esquecer o que vi. Uns 40 minutos mais tarde, quando havia acabado de tomar meu banho e estava me preparando para dormir, ouvi a campainha tocar. Eu morava aqui há pelo menos 2 anos e nunca houve visitas nesse horário. Com certa apreensão, caminhei em direção à porta e então abri. Era uma garota, usava um vestido branco que combinava com a sua pele pálida. Ela parecia ter 15 anos de idade pelas suas feições e tamanho. Incrédula, eu encarei a garota por alguns segundos, sem saber o que pensar. Após uns 10 segundos ela deu um leve sorriso e então se virou e começou a caminhar em direção às árvores. Quando olhei para onde ela estava indo, senti um tremor percorrer todo o meu corpo. Um homem alto, aproximadamente 1,90 m, estava estendendo a mão para a garota enquanto olhava em minha direção com um sorriso em seu rosto. A garota segurou sua mão gentilmente e então os dois caminharam em direção às árvores. Veja, eu sei que deveria ter tomado alguma atitude, dito algo, ter questionado eles sobre o que estavam fazendo, mas ninguém espera se deparar com uma situação dessas. Ninguém está preparado para algo tão incomum. Hoje eu estava lendo um artigo policial no jornal, quando eu vi a foto daquela garota com seu vestido branco e sua pele pálida. Abaixo havia a seguinte manchete: após anos de busca, foram encontrados os restos mortais de Dalila Mastern, dada como desaparecida há 3 anos, próximo a uma região florestal ao sul da cidade. Bem, o motivo de eu estar compartilhando isso é simples. O que aconteceu comigo se passou há mais ou menos 2 semanas atrás. Se eu realmente vi essa garota, por que ela sorriu? Por que não pediu ajuda? Por que eles tocaram minha campainha?